Meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos aqui, né, falar aquela parte aqui da cristologia, do doutrina de Cristo nas Escrituras, aquela parte, né, que eu estava falando. Ali foi a introdução, né, foram ali 3 vídeos de 9 minutos e pouco, quase meia hora ali, né, e ali foi uma introdução que demos ali para introduzir Cristo nas Escrituras, de Cristo, em obedecer, relacionar-se, ter amizade, ter um só pensamento, e quem é Cristo, quem vou dizer que é Cristo, né? Quem é Cristo para você, quem é Cristo para mim. Mas aqui estaremos, agora acho que melhorou mais um pouco, né? Falando aqui de Jesus para nossa vida, né? Nosso coração e etc. Vamos aqui entrar, deixa eu só observar aqui. Para começarmos, né? Para começarmos a falarmos de Jesus. Jesus, ele é poderoso, ele é grandioso, né? E é interessante que Jesus, ele sempre quis, né, se revelar ao homem. Tem pessoas que não aceitam, né? Jesus, ele fala com o homem, fala através da palavra, fala através de detalhes, tudo. Tem pessoas que, de hoje, não acreditam mais, né? Que Jesus, ele, assim, ele se relaciona, né, com o ser humano. Quando ali a palavra a palavra relacionar-se, ter a intimidade com Jesus, a conversa, entregar a ele as orações, né? E por aí vai, etc. Vamos aqui adentrar, né, ou entrar na fala aqui que diz assim, um primeiro ponto, né? A gente já passou a introdução, diz assim: Cristo no Antigo Testamento. O Antigo Testamento está cheio de alusões e figuras a Cristo. Inclusive, podemos ver as manifestações de Cristo pré-encarnados em várias passagens do Antigo Testamento. O pronto Evangelho, aí, nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, vemos fatos assombrosos que vão indiciar em toda a história de maneira determinante e óbvia a criação do ser humano e a queda. Aí vamos lá. Após a queda, Deus traça um plano para a salvação. O homem da condenação do pecado e resgatá-lo, para que possa estar em sua presença por toda a eternidade. Não é? A gente vê aqui um ponto que essa palavra aqui, eternidade, né? Eternidade. É porque assim, veja só, o ser humano, ele foi criado, né? Ele fala assim, ele foi formado, né? Porque criar é a partir do nada, e quando o ser humano ele foi criado, quando ele foi formado, já tinha algo criado, que era o planeta, a Terra, animais e etc, plantações, águas e os demais, né? Luminares e demais, e etc. Vemos aqui que após a queda, né, do homem, ali foi um grande prejuízo, assim, eu poderia até usar essa palavra, né? Foi um grande prejuízo para o homem, né? Porque assim, o homem, meus amigos, né, meus irmãos, ele tinha ali o privilégio de Deus passear no jardim, né? Deus ir lá falar com a voz, com o homem, né? Então tá que quando a gente vê aqui no capítulo, né? É o capítulo número 2, se não me engano, ou já entrando no 3, ou é no 3, que acredito que é no 3, não é? Que ali é a tentação de Eva e a queda do homem. Quando a mulher cai naquela tentação, né? Eva, que a serpente ali, né, engana ela e tudo mais, falando ali do fruto que Deus disse que não era para comer e tudo, a gente vê que teve ali alguns prejuízos para o homem, né? Porque assim, o homem, primeiramente, ele não morreria, né? Mas a partir que ele pecou, quando a sua mulher peca, que leva o fruto também para ele, né? Muitos ali indicam como uma maçã e tudo mais, não está explicado esse fruto, né? Mas ali leva para ele tudo, que ele come também, né? A visão abre dos dois, porque a visão ali, a mulher comeu, mas quando o marido também come do fruto, a visão ali dos dois se abre, né? É que Deus diz, né? Eu ouvi sua voz, só pelo jardim, então me escondi, porque estava despido, né? Despido estava sem roupa, mas
Aí Deus diz, né, que ele disse para você e tal, e por aí vai, né, a seguir. Aí, mas veja que ali o homem teve muito prejuízo, né, porque o homem ele ia viver eternamente, né, ele ali passaria, quando ele foi criar, quando ele foi formado ali, na criação de Deus, ali ele ia ser o quê? Ele ia ter uma vida eterna, né, não ia ter uma finalização, muitos assim até perguntam, se interrogam, né, como é que seria? Será que a gente poderia existir e tudo? A gente poderia sim existir de maneira, né, que ia ter todo ali o autocontrole de Deus, né? Quer dizer, não é que não está no controle de Deus, entendam. Mas ali, a gente tem a mentalidade, mais em Deus, eu acredito, né? Isso é uma visão minha também. A gente não ia morrer mais, entendeu? Mas ali, depois que o homem teve aquela queda, né? Aí acabou afetando, aí afetou a mulher, afetou ele também, tudo. Aí o homem passou a morrer, tudo. Mas só que há uma promessa, né? Há uma promessa lá em Gênesis, capítulo 3 que faz menção aqui ao Senhor Jesus, né? Diz assim, capítulo 3 versículo 15 diz: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja só, né? Que e assim, né? é, que com algumas pesquisas, né? A gente, né? Porque a gente assim lê livros, a gente faz pesquisas, né? A gente pode ver algumas, a gente ia ver aula de teologia e etc. E mais. E aqui o que assim encontrei, né? Diante de umas pesquisas dessas, dizendo assim sobre esse versículo, Gênesis capítulo 3, vai dizer 13. Capítulo 3, versículo de número 15 diz assim: é uma profecia bíblica, né, que anuncia a derrota de Satanás por meio da descendência da mulher. Essa descendência é geralmente interpretada como Jesus Cristo, e a profecia é frequentemente vista como um ponto crucial no desenvolvimento da narrativa bíblica, apontando para a esperança da salvação e a restauração da relação entre Deus e a humanidade, né? Uma explicação assim meio um pouquinho detalhada que a gente pode dizer a inimizade, né? Aí Deus declara que haverá inimizade entre a serpente, aí Satanás, e a mulher, Eva, e entre a descendência da serpente, e entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Esta inimizade é o ponto central do versículo, indicando uma luta contínua entre o bem e o mal, aí a cabeça e o calcanhar, né? A profecia afirma que a descendência da mulher lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso significa que a descendência da mulher, aí Jesus, terá a vitória final sobre Satanás, esmagando enquanto Satanás pode causar danos e dor à descendência da mulher, mas não poderá derrotá-la completamente. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera de novo, para ficar bem um pouco mais reto, né? Aí diz assim, a promessa de salvação. Gênesis 3,15 é uma promessa de esperança e redenção à profecia. Sugere que, apesar da queda do homem, Deus não abandonou a humanidade, mas planejou um meio de restauração através de seu Filho Jesus Cristo. A interpretação cristã tradicional de Gênesis, né, Jesus como a descendência, as 13:15, é que a descendência da mulher Jesus Cristo, a profecia é vista como cumprimento da promessa de Deus de esmagar a cabeça da serpente através de seu filho, que venceu a morte e o pecado, né? É como eu estava falando, né? Jesus ele tudo foi tentado, tudo, mas ele em nada pecou. A importância do versículo Gênesis 3,15 é um versículo central na história bíblica, pois anuncia a esperança de salvação e restauração, e é um ponto crucial que liga a história da queda à promessa de redenção através de Jesus Cristo. Veja só que Jesus Cristo ele veio com um plano magnífico, né? Um plano ali para salvar a humanidade, né? Deus ele deu Jesus, o Espírito Santo ali, né? Ele concedeu, né, assim, a Jesus. Estamos falando assim de cristologia, né? Podemos aqui entrar aí em alguns outros pontos, com certeza.
Mas veja que Jesus, ele foi assim, vindo de uma mulher, né? De Maria, uma mulher assim, virgem, que é tão tal que José queria se apartar dela, mas o anjo lhe apareceu para que ele não se apartasse, né? Porque assim, eles eram noivos, né? E naquele tempo ali era uma rigidez muito grande, né? E como ela ia aparecer grávida, né? Depois tudo, José quis se apartar dela, né? Porque ele pensou, "Oxe", depois quando assim, né? Ela estiver crescendo, a barriga e tudo, né? O que é que vão pensar? Que eu tive relação com ela e vai dar problema, né? Que era sua noiva, mas o anjo apareceu, dizendo, não, é de Deus, né? Etc. Ali, Jesus, Emanuel, aí tem Emanuel, se chama lá Jesus, Emanuel, Deus conosco, e por aí tem todo, a gente pode falar no outro vídeo, né? Toda essa história, né? De Jesus. Mas veja só, é o plano, né? O plano de salvação para mim e para você. De ali de Jesus pegar aí naquela cruz, se entregar, tudo. Mas veja que foi lá desde do começo, né? Esta promessa, nos capítulos ali primeiro, de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que ali teve essa promessa de redenção. Porque Deus, ele formou o homem, né? Para que o adorasse, para que o servisse. Fez toda essa criação, né? Há várias indagações, há várias perguntas. Ah, então por que Deus criou o ser humano? Ah, porque Deus criou tal coisa? Ah, porque Deus... Mas tem indagações que não cabe nem a nós a gente tá indagando, né? Porque eu sempre, às vezes, também digo esse versículo, as coisas encobertas são para nós e as encobertas são para o Senhor. Porque se são encobertas, já está dizendo tudo. Então é encoberto, então é só para Ele, né? O que são revelados para nós o que não é, pertence a Ele e continuará pertencendo. Porque tem coisa que Jesus, Deus, o Espírito Santo sabe que a gente nunca vai saber e acabou esse ponto final e não cabe ao homem, não é? Que a nossa mente é muito pequena mesmo, para entender assim os planos e os projetos de Deus, não é? Mas que plano, né? Que plano magnífico que Deus ali enviou para esse plano. Ele é tão real, esse plano, ele é tão real, tão realista que olha onde eu estou aqui agora, numa tela do telefone, aqui sentado, né? Com a Bíblia aqui, né? Aí tem caderno aqui, tudo, e falando de vocês dele, de um Jesus que esteve aqui na Terra há uns 2000 anos atrás, nasceu de uma virgem, se entregou para a humanidade, né, todinha, porque assim, porque a entrega de Jesus, eu falei isso, eu acredito, em outros vídeos, né? A entrega de Jesus, ela não foi regional, né? Ela não foi regional, ela não foi ali local, mas ela foi mundial, ou seja, dando a esperança depois da queda para o homem novamente, que se arrepender, quiser voltar, quiser assim, se voltar, dizer assim, né, Jesus, eu reconheço como o Senhor Criador, como o Senhor meu mentor, como o Senhor é meu guia para a vida eterna, para que um dia eu esteja com o Senhor aí, para morar eternamente. Veja que coisa, né, assim, né, que Jesus fez por nós, que às vezes não conseguimos nem agradecer a sua entrega, a sua vinda aqui. E, irmãos, e amigos, ele deixou o lugar de glória, né? Veja só o que é que diz em Filipenses, né? Vê esse versículo aqui na minha mente agora. Esse versículo nem anotado aqui estava, veio aqui na minha mente. Estamos falando do assunto de cristologia, mas eu não tinha nem anotado esse versículo. Mas veio aqui na minha mente. É Filipenses, capítulo 2, se não me engano. Deixa eu só botar aqui e a gente vai ver os textos. Veja só que coisa, viu? Cadê? Que forte esse texto aqui. Filipenses, é mais pra frente aqui. Filipenses aqui. Filipenses capítulo 2, versículo... Começando do 5. Do 5 até... A gente pode ter até o... Cadê? Até o 11. Diz assim. De sorte que haja em vós. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Diz assim. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. Veja só o que Jesus fez, né? O que Jesus fez. Tem alguns cortes, né, às vezes, porque às vezes alguém fala alguma coisa, né? Eu posso aqui para citar também minha mãe, né? Minha mãe às vezes fala. Às vezes posso usar no banheiro, fazer alguma coisa, né? Eu pego e pausa aqui. Mas tudo bem. Aqui não tem junção de vídeo, não. Aqui é a continuação mesmo, viu? Mas diz assim, né? Você vê o capítulo que eu acabei de ler agorinha. Capítulo 2, versículo... de Filipenses, capítulo 2, versículo do 5 ao 11. Veja só. Então Deus, ele... Então Jesus ali pegou. Deixou seu lugar de glória, né? Seu lugar de glória assim, para experimentar, né? Para experimentar, para entender, ter mais a mentalidade ainda, né? Não é que ele não entende o ser humano, não é isso, ele formou o ser humano, né? Mas ali, para experimentar, né? Porque nós como um homem, né? Tem mulheres tudo também, a gente sente fome, sede, sono, não é? E tudo isso. Então Jesus, ele se humanizou, acredito que é a palavra correta, né? Ali ficou, veio de uma mulher também, nascido, né? E ali passou ali fome, passou sede, Jesus teve angústia, Jesus teve preocupações e tudo isso, tá entendendo? Jesus teve todas essas coisas também para que ter tudo que um ser humano tem, entendeu? Para experimentar realmente o que o ser humano até hoje temos, né, assim, essas coisas, né, sede, fome, e etc, né? Mas veja só, que prazer, né, assim, na forma de falar, Jesus deixou seu lugar de grande glória, se humanizou, né, em uma mulher. É por isso que tem muitas pessoas que não entendem a ver de como assim? Jesus sendo todo poderoso, mas ali a gente está falando porque da parte divina, da parte humana, né? Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus, não é? A gente está falando da parte ali que ele não estava ali na parte divina, né? Mesmo assim, tendo a parte divina que ele usou algumas vezes, mas falando da parte ali humana dele, né? Da parte humana de Jesus, ali sobre, como é que se diz? Sobre a humanidade, né? Ali para se entregar em uma cruz que era para mim, que era para você, porque nós sim éramos culpados ou somos, né? Às vezes, muitas vezes, mas Jesus ele tomou o nosso lugar, disse não, eu me entrego por todos, eu vim aqui fazer a missão. É por isso que no Evangelho de João, seu capítulo 16, aquele que você já viu em algum vídeo citando esse versículo, né? Evangelho de João, capítulo 16, capítulo 3, quero dizer, corrigindo, perdão, capítulo 3, versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu, ele entregou, ele ofereceu assim, né? Que deu seu Filho unigênito para aquele que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, Cristo ele fez todo esse sacrifício, né? Ele fez todo esse sacrifício assim, porém tem este versículo que a gente também tem que crer, tem que acreditar no Filho de Deus, tem que acreditar que Jesus veio ao mundo, se encarnou em uma mulher, assim, nascido de mulher, né, no caso, se encarnou ali como um homem, tudo, nasceu, foi criado de Jesus, teve a infância como uma pessoa normal, entendeu? Por isso que às vezes muito não entendo, né? Mas quando a gente para analisar os textos bíblicos, quando a gente para estudar ali sobre cristologia, sobre Cristo, a gente vai entendendo mais a fundo. Mas veja, Jesus, ele fez a parte dele, certo? Que minha garganta já um pouco meio ressecada. Mas assim, Jesus, ele fez a parte dele, não fez? Ele fez a parte dele. Então ele não vai fazer a minha parte nem a sua parte. Você já pode ter ouvido também eu falando isso. Jesus nunca vai fazer a minha parte e a sua parte. Ele já fez a parte dele. Ele já desceu aqui. Ele veio.
na terra. Jesus, ele apanhou. Tem relatos bíblicos, a gente pode ver. Teve uma hora que Jesus apanhou, vendaram os olhos dele, né? E batia na face dele e dizia, de então, quem é que me bate? Ou seja, zombando, né? Então, um exemplo, tu não sabes quem é que tá te batendo, então já que tu és Deus, né? Tipo isso. E veja, Jesus aguentou tudo isso, né? Apanhou, carregou uma cruz pela via lá, dolorosa, né? E dolorosa, tudo. Carregando aquela cruz de pecado, tudo. Veja só que coisa. E às vezes a gente não sabe agradecer a Jesus. Eu digo isso por mim, viu? Tô dizendo primeiro, por isso que eu estou dizendo nós. Quando é nós, é plural. Se eu dissesse no singular, né? Você ou eu, não. Estou colocando todos nós. Às vezes não sabemos agradecer a Jesus. Que não olhou assim, eu vou morrer só por aquele grupo ali, né? De pessoas. Eu não tô aqui com racismo, né? Entendam. Eu vou morrer aqui só por aquelas pessoas mais moreninho, né? Não, vou morrer por aquelas pessoas que são mais brancas ali, ó. Não, vou morrer por aquelas pessoas que são mais fortezinhas, né? Gordinhas, sem preconceito, sem nada, tô falando aqui normal. Não, vou morrer por aquelas pessoas que são mais magrinhas, vou morrer por aqueles ruivos, vou morrer só por aquele grupo. Não, Jesus não escolheu assim. Meu Deus do céu, que coisa, isso é forte para nós, isso é forte. Estou falando aqui, mas sentindo assim, né? Cristo, pela misericórdia, assim. Porque veja só, sentindo que a inspiração dele, porque, meu Deus, Jesus se entregou. Amigos, irmãos, é uma palavra se entregar, é estar à sujeição, né? Então ele se sujeitou assim à morte, né? Ele entregou assim o Espírito a Deus, ele entregou ali, né? A gente sabe, mas ele se entregou, ele não viu assim, não, vou morrer só por aquele, não, vou morrer só por aquilo ali. Tanto que Lucas capítulo 5, versículo 32, né, diz assim, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ou seja, ele olhou assim, na minha visão, né, eu falando aqui, eu vou descer lá, não vou morrer só pelo um grupo, vou morrer por toda a humanidade. Ou seja, aquele grupo ali de pessoas, eles bebem, mas eu vou morrer por ele também. Aquele outro grupo ali, eles são pessoas que assim vivem, um exemplo, no tráfico, alguma coisa, mexem ali com drogas, tipo assim, mas eu vou morrer por eles também, entendeu? Tá vendo aquele ali? Aquele ali, ele só faz mentir, mas eu vou morrer por ele, para dar uma oportunidade a ele de se arrepender, de me enxergar como o Senhor Jesus dele, de como me enxergar que eu vim me entregar por ele, morrer por ele, e que ele pode deixar esta prática, né, do dia a dia, de mentir, de tudo. Então Jesus, amigos, irmãos, quando eu olho assim, eu digo, eu faço tão pouco, né, para Jesus ainda, eu digo, é pouco ainda o que a gente faz para Jesus, que ele merece muito mais, muito, muito, muito mais. A gente não pode nem contar aqui, ou nem, né, palavras não basta, só hinos não basta. Não estou dizendo que a gente não deve fazer, não deixar de fazer, entendeu? Mas estou dizendo que ainda é pouco o que fazemos. E se achamos que é muito, ainda é pouco. Porque o que fazemos ainda é pouco pelo que ele fez, que foi muito. Tá entendendo? Jesus, ele é maravilhoso demais. Ele é aquele que ele olhou assim para a humanidade e disse: vou morrer e não tem quem impedisse. Aí alguém diz: mas por que morrer, né? Porque ali morrer pela humanidade, porque alguém se entregar, ele é o plano de salvação, né? Um plano que muitos assim podia dizer estaremos condenados, estaremos sem opção, sem uma lógica de viver, sem uma lógica de seguir um rumo, não temos ninguém para seguir, mas Jesus veio para quebrar estes protocolos que se tinham na cabeças humanas, né? Quando Jesus veio, ele disse: eu estou aqui para me entregar. Alguns dizem também que Judas se não entregasse, mesmo que se Judas não entregasse ele, Judas não tivesse vendido ele por, foi 30 moedas, não foi 30 moedas de ouro, ou de prata, algo assim, mesmo se Judas não tivesse entregado ele, o nosso Senhor Jesus, como eu vi um irmão falando uma vez, né, um grande amigo meu, ele disse assim, que mesmo se Jesus não o entregasse, se Judas não o entregasse, na realidade, ele poderia dizer assim na visão dele, ele falando, né, mas eu vim aqui, eu tô aqui, para me entregar mesmo assim por eles, entendeu? Porque Jesus veio aqui com uma missão, essa foi a missão, essa é a missão que a gente vê de Jesus nas Escrituras. Não é um Cristo derrotado, não é um Cristo vencido,
porque ele não permanece na tumba, né? A gente vê que tem visitas para Israel, tem várias visitas, tem caravanas, tem tudo. E quando chegam lá, se a gente for assim, com todo respeito, assim, né, as pessoas que têm familiares, tudo, que eu também tenho, de pessoas que já se foram, tudo, mas se a gente for no túmulo, está lá. Se a gente for no túmulo famoso, está lá. Se a gente, assim, pudesse, né, um exemplo, ou se abrir por algum motivo, a gente vai ver lá as ossadas lá. Mas o nosso Jesus é diferente. Não está lá. Ele não está mais lá, não está mais lá, né? Como diz em Mateus, no capítulo 28, né? Ali pelos versículos do 1 ao 7, 6, 5, quando ali procura, né? Maria ali procura, vai procurar Jesus, chega lá, já tem um varão de branco lá, né? Já tem um varão lá. Aí quando ela chega lá, aí diz, eu sei quem buscais. Eu sei quem buscais. Né? Tem os evangelhos sinóticos, né? Que tem sempre ali algumas diferençazinhas, se a gente for para os outros evangélicos, mas no sentido da mesma palavra. Mas em Mateus, né, capítulo 28, diz assim, vamos ler? É melhor a gente até ler, né? A gente falar de Cristo é algo maravilhoso, é algo que ele preenche mesmo, ele preenche o ser humano, ele veio para isso, ele veio para isso, ele veio para dar a salvação. Não existe outro caminho, não existe outra direção. Há tantas religiões, há tanta coisa, mas Cristo, Jesus, o Jesus da Bíblia, ele é a única salvação, a única esperança, a única, o único caminho que devemos seguir. Mateus capítulo 28, que tem a epígrafe a ressurreição, diz assim, vamos ler do versículo 1 ao 7, diz assim, e no fim do sábado, quando já disputava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra. Sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos, né? Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei quem, pois eu sei quem buscai. A Jesus, é interessante essa palavra aqui, que diz assim, a Jesus que foi, né? Que foi crucificado, ou seja, o meu Jesus, o seu Jesus que você acredita, né? Se você acredita ou passar a acreditar, que foi crucificado, ou seja, não está mais na cruz. Tem pessoas, né, às vezes que usam cruz e tudo, tem o meu respeito, entendeu? Nada com, assim, nada dizer coisa e tudo, não, nada dizer isso. Mas assim, mas ele não está mais na cruz. Tem pessoas que usam tudo, né? A partes, tudo. Mas o meu Jesus, o seu Jesus, ele não está mais na cruz. Naquela cruz. Que foi crucificado, como diz aqui no versículo 5. Que foi, ou seja, quando diz que foi, porque que foi. Não está mais passado. Aí diz no versículo 6 ainda. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vem cá, vê do lugar aqui, ó, pode olhar, onde o Senhor jazia, porque ele não está mais aqui. E depois imediatamente dizer aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós, hein? E para a Galileia, ali o vereis, que vulo tenho dito. É muito profundo mesmo essa passagem, né? Essa passagem da ressurreição, porque que foi crucificado. O meu Jesus, o seu Jesus, não se encontra mais no túmulo. Não se encontra mais. Vamos ver aqui nos outros evangelhos, né? Nos evangelhos sinóticos. Que, ou seja, é parecido, né? Tem o mesmo sentido. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quando a gente fala de Jesus, a gente chega se senta assim, né? Glória a Jesus por tudo. Vamos ler aqui. Diz assim. Eu fui logo para Lucas. É Marcos. Cadê Marcos? Marcos aqui, tá certo. Epígrafe também é a ressurreição, né? Aí diz assim. Começando do versículo 1, capítulo 16. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé
e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ele ungí-lo. Aromas, né, naquele tempo ali o povo comprava muito, tudo, né? Para embalsamar o corpo, tudo, né? Aí compraram, né? Veja só. Aí, e no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã, cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro, né? Elas iam ali conversando: quem é que vai remover a pedra do sepulcro? Uma pedra daquela, pedra grande, né? Que a gente, quando vê assim alguns vídeos, algumas coisas na internet, né? Que hoje a gente tem mais um acesso, mais uma coisa assim. Quando a gente vai observar, ver a pedra, ver tudo lá, né? A gente entende tudo do sepulcro de Jesus. Pedra pesada e tudo mais, né? É de assim: e olhando, viram que já a pedra estava revolvida. E ela era muito grande, a pedra, né? E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca. E ficaram espantadas. Porém, ele disse: não vos assustei. Buscar Jesus, o Nazareno. A mesma palavra aqui, que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Estava vazio. Glória a Deus. Glória a Jesus por isso. Mas ide, diz a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídos de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Glória a Jesus. Essa palavra aqui, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, ela tem um poder, porque é inspirado por um ser que é infinito, ilimitado, não tem fim. E esta palavra aqui, quando ela é falada verdadeiramente assim, né? Com sinceridade, retidão, tudo, a gente sente a presença de Jesus. Jesus, ele ressuscitou para dar vida a nós, né? Que estávamos perdidos. Vamos ler aqui em Lucas, capítulo 24, né? Começando seu versículo 1, que diz assim: e sabendo que evangelhos sinóticos, né? São evangelhos parecidos, né? Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro são parecidos, só que em João tem muito mais coisa, muito mais diferente, né? Mas ali, Mateus, Marcos e Lucas são muito parecidos também, mas sempre um tem mais capítulo que o outro, entendeu? Sempre um fala mais explicado algumas coisas, algumas passagens que tem. Como aqui tem tanto. A passagem que estamos lendo aqui, que eu li em Mateus e li em Marcos, é a mesma. E a que vamos ler em Lucas e em João, as quatro são a mesma. São as mesmas passagens, entendeu? Só que às vezes ali tem algo que um relator, que o outro não relatou, e por aí vai. Mas é muito interessante, é muito forte. Diz assim, Lucas capítulo 24. Esse é o Novo Testamento que estamos lendo aqui, viu? É sobre Jesus. Nas Escrituras. Glória a Jesus. Diz assim, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, né? Para embalsamar o corpo de Jesus, né? Aí diz assim, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, por que buscai o vivente entre os mortos? Por que buscai o vivente entre os mortos? E tem um ponto de interrogação. Ou seja, por que buscar a Jesus, que disse que ia ressuscitar, ressuscitou? Por que buscar ele, que está vivo entre os mortos? Entre o túmulo, né? Entre lá. Não. Aí diz no versículo 6, não, está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens, pecadores, e seja crucificado. E ao terceiro dia, ressuscite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos agora ler no Evangelho de João, né? A última passagem agora. Evangelho de João, né? Capítulo 20. Estamos aqui falando da ressurreição de Jesus nos 4 evangelhos. Capítulo 20, né?
o Evangelho de João, começando no seu primeiro versículo, diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu o chão os lençóis, o que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao seu sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Veja, né? Veja só veja só um pouco que é um pouco diferente, né, assim, os evangelhos, né? Eu li Mateus, Marcos, Lucas e João, mas ali às vezes é um diferente, tudo, mas tudo relatando a mesma passagem, não é? E é muito interessante, né? Diz assim ainda mais. Deixa eu só continuar lendo aqui os versículos. Eu li agora do capítulo 20 do Evangelho de João, versículo do 1 ao 10, né? E aqui estamos para ler mesmo a Bíblia, né? Para ver Cristo nas Escrituras, Cristologia, né? Diz assim: Jesus aparece a Maria Madalena, isso é a epígrafe, né? A epígrafe, e eu sempre digo, é um temazinho, né? Que sempre fica assim, ó. Assim, mais escurinho assim. Tá vendo? É como se fosse o tema, né? A epígrafe. Aí diz assim: E Maria estava chorando. Fora junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Interrogação. Ela lhe disse: Porque levaram o meu senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. E diz-lhes que eu subo para meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, é vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Muito forte. Veja que Jesus disse: Mulher, por que chora? Quem buscais? Glória ao nome de Jesus. Eu vou encerrar aqui, né? Estamos chegando a 40 minutos. Podemos ficar aqui com essa aula, né? Mas podemos aqui... Uma aula assim que eu digo, né? Uma aula de cristologia, uma aula de vendo Jesus, né? Aprendendo mais um pouco sobre Jesus, sobre a entrega dele, sobre a ressurreição, sobre a morte e a ressurreição dele, né? Mas sempre sabendo que Jesus é aquele que sempre está pronto, viu? Ele sempre está pronto. Se dissermos assim: Jesus, me aceite como seu filho, né? Cada vez mais, me aceite como um filho que precisa, porque Jesus é aquele que cuida. Jesus é aquele que estende a mão, protege, livra, guia, né? Jesus é aquele que nunca vai nos deixar. Jesus é só se o deixarmos, né? Mas Jesus, ele sempre está disposto a nos ajudar, sempre está disposto a pegar pela nossa mão. Jesus é aquele que sempre estará disposto, porque, afinal de contas, se ele se entregou numa cruz, né? Se ele se entregou para que pegassem ele, foi chicoteado, tudo mais. Se aconteceu tudo isso com o nosso Jesus, ele se entregou, teve a morte de cruz, né? Passou toda a humilhação, botaram no sepulcro, ao terceiro dia ressuscitou, e estamos aqui até hoje porque tem uma causa, e a causa é Jesus para mim e a tua vida. Se ele fez tudo isso porque ele iria se entregar numa cruz e abandonar a humanidade.
ele ia se entregar numa cruz e ia abandonar, né? Deixar para lá, não, eu criei tudo, mas eu formei, né, tudo, eu me entreguei por eles também, experimentei a parte humana, mas eu não os quero, não tem cabimento, né? Jesus é aquele que desceu, se humanizou através de uma mulher, se entregou, foi humilhado, passou por as, como é que eu posso dizer, que eu tinha dito agora, pelas obrigações humanas, né? Obrigações assim que a gente passa, né? De fome, sede, tristeza, foi alegre e etc e tudo mais. Chorou também, Jesus chorou também e por aí vai, né? Então Jesus passou por tudo isso, aí se entregou na cruz tudo, foi colocado no sepulcro, ressuscitou para que hoje eu e você tenhamos a vida cada vez mais nele, porque a nossa vida pertence a Jesus, a nossa vida pertence a ele. Se ele quisesse, eu quiser, por agora, tirar a minha vida, eu nem terminar esse vídeo, eu terminaria se ele quisesse. Ou de outras pessoas, porque a vida está no controle das mãos do Senhor, não é? Jesus ele tem o poder sobre a vida, porque ele se entregou a sua própria vida por outras vidas. Então ele tem sim esse poder. Então Deus abençoe. Quero aqui agradecer, né? Em nome de Jesus, esta rica oportunidade, porque falar de Jesus, quando eu falo de Jesus, é uma oportunidade muito grande, né, para mim, porque eu sei de onde eu vim, eu sei de onde ele me tirou, eu sei de onde ele me resgatou, eu sei de onde eu via boatos que dizia, não, Clebson vai se tornar um cara assim, assim, as pessoas determinando, né, coisas para a minha vida, mas Jesus ele foi totalmente diferente, agradeço a ele por isso, né, mesmo que minhas palavras são poucas, as palavras não bastam, né, louvores só não bastam, tudo, mas a gente tem que ser grato a Deus, porque ele é o grande da história, ele é o poderoso, e só ele pode fazer na vida de um ser humano, né, é que eu estava dizendo, pessoas muitos não davam nada, dizia que o futuro, né, não ia ter futuro, tudo, dizia que eu ia ser um cara que ia ser envolvido com outras coisas, tudo, no passado, né? Mas Deus, ele é poderoso, ele é tremendo. E ele sabe o que faz, né? Ele mandou Jesus, por isso que eu tô aqui hoje. Porque Jesus um dia subiu naquela cruz do Calvário, né? E morreu por mim, morreu por todos. E é um privilégio e uma oportunidade que Jesus dá. Então, falar de um Salvador que morreu por mim na cruz do Calvário é mais que privilégio, né? Não tem nem palavras de expressar. Falei todo esse tempo aqui, já está em quase 43 minutos aqui, né? 42 minutos e 50 e poucos segundos. Mas todas essas palavras ainda não se enquadram assim na forma de totalmente da gratidão, porque mesmo que a gente faça, a gente pode servir a Jesus 50, 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos, eu não sei que idade chegaremos. Mas ainda não seremos gratos o suficiente. Alguém pode dizer, mas então por que serviço não vai ser grato? Mas o pouco que você faz pela fé, Jesus, ele recebe. Tá vendo como ele é assim, poderoso, tremendo? Jesus, ele é grandioso. E quando esteve aqui na Terra, né, tudo, ele foi um Jesus humilde também, né? Então é isso. Eu não vou puxar mais assunto aqui, senão o vídeo vai ficar maior ainda. Mas Deus abençoe. Poderemos ter isso aqui é uma quarta parte, no caso, né? Poderemos ter uma quinta parte, né? Mas sendo aqui no YouTube também, para ter mais uma aula falando de Jesus nas Escrituras, Cristologia. Deus abençoe sua vida e a minha vida, em nome de Jesus. E lembre-se, siga Jesus. Ele tem o melhor para mim e para ti. Jesus, ele não só é uma opção para procurarmos quando estamos só na tristeza, que isso também faz parte de procurarmos ele, mas que podemos procurar ele também na alegria, porque Jesus é aquele que pode fazer o que eu e ninguém pode fazer por você. Deus abençoe.